No vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar com componentes e variantes da maneira certa no Figma. Primeiro de tudo, o que são componentes, né? Componentes são elementos que você deseja ou pretende reutilizar no seu design, na sua interface, né? E ele te dá uma versatilidade porque esses elementos você pode atribuir outros estados, que é o que a gente chama de variantes, que a gente vai explorar nesse vídeo também. E as variantes permitem você atribuir comportamentos diferentes ou estados diferentes para um mesmo elemento, certo? E também, além de te ajudar absurdamente na organização do seu design. E aqui é uma breve explicação de como ele funciona para você que nunca viu, para você que está começando também, pode te ajudar a entender de forma rápida e simples como ele funciona. Então você vai ter o seu componente principal, que é o que a gente chama de Main Component, tá? É os seus componentes principais. Aqui você tem o botão e o menu. Ele está exemplificado aqui como se você tivesse aplicado ele em várias telas já no seu design, tá? E aqui você tem a instância, ou instance, né? Que é basicamente um exemplo, né? Uma cópia desse componente principal que você criou, tá? Então o componente principal, ele sempre vai ficar separado em um lugar, a gente deixa organizadinho ali no nosso Style Guide ou no nosso Design System. Todos os componentes principais, eles vão ficar juntos num lugar. Ele não deve estar dentro da sua tela. Na sua tela, você sempre vai usar uma instância. Por quê? O que acontece? O componente, imagine que você tem milhares de telas já criadas, né? E você gostaria de trocar, por exemplo, o aspecto do seu botão. Por exemplo, porque agora ele não vai ser mais arredondado. Houveram alterações que o time discutiu sobre, na identidade da marca, e agora o botão não vai ser mais arredondado. O botão agora ele é com bordinhas, tem bordas arredondadas, mas mais quadradinho. Aqui ele é 100% arredondado. Então, se for que eu mudasse aqui para 10, e ele já troca em todos, porque são instâncias, ou seja, o comportamento delas, o comportamento das instâncias é definido pelo componente principal. Então, tudo que você quiser alterar no componente principal, ele vai mudar automaticamente em todas as outras. E isso ajuda muito a gente a salvar tempo em modificações futuras, né? Além de ajudar a manter a consistência, né? Porque se você for trocar no olho cada uma delas, a chance de você deixar uma diferente, outra de um tamanho diferente é gigantesca, né? Então isso você garante que todas estejam extremamente consistentes, com o mesmo tamanho, com o mesmo aspecto, com o mesmo formato. E você pode aplicar também cor, né? Se eu quisesse trocar a cor desse botão aqui de uma vez só, eu vim aqui e ele já troca em todas as minhas instâncias. O mesmo vai acontecer aqui pro menu, certo? Você pode pensar, pô, para 4 telas tranquilo, mas pensa um design com 70, com 150, 200 telas, né? Conforme o projeto vai crescendo, conforme ele vai ganhando profundidade, o tempo que você gasta para fazer uma alteração que não foi trabalhada com um componente é gigantesco. Então, usem componentes. Fica a dica para você, para o seu eu do futuro, que estiver mexendo naquela interface depois, ou outras pessoas também que estiverem colaborando com você na construção disso, elas vão te agradecer muito, certo? E aí, a consistência, né, ela ajuda a reduzir a carga cognitiva, certo? O esforço para se pensar ou chegar em uma conclusão a respeito de alguma coisa. E também a quarta heurística de Nielsen, que fala sobre consistência e padronização dos elementos. E uma vez que você tem essa consistência estabelecida, você consegue promover previsibilidade dos elementos, ou seja, os usuários não precisam pensar muito a respeito daquilo, a respeito do significado daquilo, ou seja, eu consigo raciocinar mais fácil e atribuir significado para aquilo, né? Ou seja, eu consigo prever o para quê e o porquê que aquele elemento funciona, para onde ele me leva, o que ele faz, qual o comportamento dele. Isso permite um aprendizado mais fácil do usuário a respeito da interface, de como utilizar ela. E se o usuário aprende a utilizar mais rápido e entende melhor, isso influencia na retenção, isso influencia ali no processo inicial de adoção de uma nova funcionalidade ou da interface como um todo, certo? E a gente tem dois tipos de consistência, né? Nós temos a consistência interna, que é o que a gente está falando aqui agora, que tem a ver com a percepção e significado entre os elementos de um produto. Ou seja, imagina que eu tenho um botão clicável que tem esse aspecto aqui, retangular, com o texto dentro. Eu tenho um outro elemento
que tem o mesmo aspecto, porém ele não é clicável, não faz nada, não tem nenhum comportamento atribuído a ele. Isso é uma quebra de consistência, certo? Você está aumentando a carga cognitiva do usuário para pensar a respeito do que, de qual é o comportamento desses dois elementos. Putz, será que, se o usuário tem que pensar, será que é clicável ou não? Tem que ficar passando o mouse para ver se é ou não. Isso é uma quebra de consistência, isso prejudica muito a usabilidade. E a gente tem a consistência externa, que tem a ver com a percepção e significado que as pessoas atribuem, porém, no geral, né? Como um todo, assim, por exemplo, é de comum senso que você vê um ícone de esse aqui, de carrinho, e você atribui ao carrinho, né? Então, quando você tem uma quebra dessa consistência, você quer inventar um carrinho diferente, uma sacola ou sei lá, uma cesta diferente, em alguns casos pode funcionar, mas você tá correndo o risco ali de gerar um pouco de esforço a mais para entender e atribuir significado para aquilo ali, tá? Por mais que eu já tenha visto em alguns sites que eu comprei, inclusive, o íconezinho de sacola e o de cesta, ele precisa estar associado com o mundo físico também, que é uma outra heurística, né? Será que naquele tipo de estabelecimento se usa cesta para comprar? Será que naquele tipo de estabelecimento se usa sacola? Então a gente tem que pensar nisso também, tá? E aí a gente vai falar sobre variantes aqui para fechar e como que ela funciona, para que servem as variantes. Então eu tenho ali na primeira tela eu mostrei um botão só como componente principal e aqui a gente vai explorar as variantes. As variantes nada mais são do que outras possibilidades de estado ou tipo desse mesmo elemento. Por exemplo, aqui eu tenho um botão que é meu componente principal, é o botão primário. Esse é um botão secundário, ele tem outra finalidade, eu vou usar ele quando eu quiser atribuir um pouco menos de relevância para aquela ação. Esse é o botão das ações que eu quero atribuir mais relevância na interface. E esses de baixo aqui, esse aqui é o meu botão primário, porém no estado hover. Hover é quando você passa o mouse por cima de um elemento, tá? E aqui é o meu botão secundário no estado hover. Então, como que eu faço isso aqui na prática, né? Aqui eu tenho a definição, a atribuição, ó. E olha que legal quando eu trabalho com componentes. Eu só preciso de um elemento na interface, eu simplesmente altero para qual eu quero exibir ali naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor que eu adicionei dentro da minha tela aqui o botão, você pode alterar o aspecto dele se você quiser. Mas enfim, aqui você vai trocar, eu já criei as propriedades de variantes, então eu posso alterar entre primário e secundário, e eu posso alterar no estado, eu quero padrão ou eu quero o estado hover? Eu quero primário hover, eu quero primário padrão. Então você tem dentro de um elemento, né, você não precisa ter várias coisas separadas, ele é um elemento só, ele é o botão, porém ele tem formas, ele tem estados diferentes que ele pode ser apresentado ou exibido. Então, para você fazer como que eu crio as variantes, né? Eu vou pegar uma cópia aqui e já mostrar algumas funções que você tem clicando com o botão direito também, tá? Tem um atalho aqui, você pode ver, mas esses dois você vai usar bastante, tá? O primeiro é Detach Instance. O que ele faz? Aqui eu tenho uma instância, certo? Que é uma cópia ali do meu elemento principal, do meu componente principal, que eu não vou mexer. Ele vai ficar separadinho e eu vou usar na minha interface só a instância. Eu posso ou copiar daqui, né? Copio e colo aqui para fora. Ou eu posso vir aqui, ó, em Assets. Aqui vão ficar todos os componentes que você criar, tá bom? Você tem a camada a aba de Layers, que são as suas camadas, e você tem aqui os Assets, que são todos os componentes que você criar na sua interface. Então eu tenho o botão e eu tenho esse aqui que é o Input, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui nos Assets e arrastar para cá, para minha tela, para onde eu quiser utilizar esse componente, tá bom? E aí para alterar os estados, as suas propriedades, é aqui, beleza. E aqui, que faz aquele Detach Instance? Ele simplesmente desvincula esse elemento de um componente. Então eu cliquei aqui, ó, ele vai virar um elemento normal. Tanto que fica azulzinho aqui, né? Que é uma das coisas para diferenciar. Como que eu diferencio, né? É legal falar disso. Como que eu diferencio um elemento comum de um componente? O elemento comum ele vai estar em azul. A caixa de seleção dele é azul
E a caixa de seleção de um componente é roxinha, tá? E ela sempre aqui na camada, deixa eu tirar meu uso daqui, sempre na camada, ó, ele vai ter esse íconezinho aqui, ó, que remete ao componente. Aí beleza, como que eu crio um componente? Command Option K, pelo menos no Mac aqui, aí no Windows você pode conferir o atalho, ou você pode clicar aqui, ó, seleciona o elemento e aqui em cima, tá vendo? Ele já vai te dar o atalho também, que é no seu sistema operacional, tá? Pode clicar aqui, ele já vai se tornar um componente, e aí beleza, criei meu botão, e eu vou atribuir propriedades para ele agora. Aqui ó, você vai vir em propriedades, essas outras eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Boolean Property e Instance Swap, e o text também, que dá pra gente usar. Hoje a gente vai focar só em componentes variantes, tá? Então, vou adicionar uma propriedade de variante aqui. Beleza? Tá vendo que ele adiciona aqui, ó, Property 1. Essa Property 1 eu vou chamar de tipo, que é a primeira propriedade que eu quero atribuir para o meu elemento. Tipo, certo? Esse aqui é o padrão, que é a mesma coisa que default ali, né? Basicamente. E aí eu posso criar uma outra propriedade, que eu vou chamar de estado. Padrão. Na verdade aqui eu troquei, ó. O tipo na verdade é o primário. Tipo primário, certo? E aí eu posso adicionar aqui agora. Aqui eu adicionei a propriedade, certo? Agora eu venho aqui, pode clicar aqui ou aqui, ó, e adicionar uma variante. Beleza? Esse estado aqui, ó, ele já até me dá para editar aqui. Eu vou chamar de hover, que é quando eu passar o mouse por cima desse botão aqui, ele vai vir para esse estado aqui. Ele aqui eu vou deixar com uma cor mais escura, quando eu passar o mouse por cima. Beleza? E aí eu posso criar uma outra variante. E se você quiser mexer aqui, ó, segura o Command ou Ctrl para você mexer na caixa delimitadora do seu componente, para você organizar de outra forma. Esse aqui eu vou deixar aqui. E eu vou atribuir um outro tipo para ele. Esse aqui não vai ser primário. Esse aqui vai ser o botão secundário, onde ele não tem preenchimento e tem só a borda aqui, tá? Esse é meu botão do tipo secundário e no estado padrão. E eu posso puxar aqui, ó, clicar aqui no mais, adicionar uma outra variante. Esse aqui. E nisso eu vou adicionar um preenchimento aqui, ó, para quando eu passar o mouse por cima ele ter um breve preenchimento. E aqui ele é o tipo secundário no meu estado hover, ok? Aí se quiser ajustar sua caixa delimitadora aqui, que você já tem aqui o componente criado com as suas devidas variantes. Aí se você quiser criar interação depois, né, daí fica à vontade para você criar aqui, ó, vai na aba Prototype, puxa aqui uma interação desse para esse, que você vai usar while hovering, né, que é quando passar o mouse por cima. Quando passar o mouse por cima, ele vai para esse estado aqui, que você pode deixar Smart Animate, Solve, e desse aqui para esse aqui, while hovering, que é o gatilho, né, o que vai fazer essa interação acontecer. Reparem que sempre que essa opção Change To, essa ação, ela só é disponível entre componentes. Não existe Change To de uma tela para outra. Ela só existe Change To de um componente para o outro, de uma variante para outra. Tá. E aí você pode utilizar aqui, né? Deixa eu colocar aqui, colocar juntinho aqui. A gente tem o nosso botão. Vou pegar um desse de input aqui também. E já mostra como é que ele funciona. Passo o mouse por cima, ele já está com o comportamento atribuído de interação. E a label também, ó. Esse é meu estado hover, tá? Quando eu passo o mouse por cima. Esse é meu estado quando eu estou digitando o texto, que é quando eu clicar aqui, ó. E eu posso atribuir depois um outro clique para quando o texto for validado, tá?
e quando ele for fake também, tá? Quando o dado estiver incorreto. Então aqui eu fiz o mesmo processo, né? Eu criei um componente e criei as variantes, né? Aqui, ó, estado hover, estado digitando, estado campo válido e estado campo inválido. E aqui, quando eu adicionar na minha tela, eu simplesmente troco para qual eu quero utilizar naquela tela específica. E para finalizar aqui, você pode também utilizar um componente dentro de outro. Então eu tenho um componente aqui, ó, e a variante dele, componente a variante dele, um componente a variante dele, e aqui a mesma coisa. Inclusive a gente fez um Reels ensinando a fazer essa bottom bar aqui. Vai lá na nossa página do Instagram, a gente fez um tutorial ensinando a como fazer essa bottom bar aqui interativa. Fica aqui embaixo das telas. E então, beleza, eu tenho um componente, aqui tenho 4 componentes aqui, certo? Daí eu vou criar um outro utilizando esses 4, né? Eu fiz basicamente, eu peguei isso aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e criei um auto layout com todos eles e criei um novo componente, né? Daí lá no vídeo eu ensino para aplicar todos os atributos para ele ficar desse jeitinho aqui, tá? Mas você pode utilizar um componente dentro do outro, tá? O Atomic Design vai abordar bastante sobre isso. Se você quiser explorar mais sobre como funcionam os elementos, a organização de um design system, eu recomendo que você dê uma olhada sobre Atomic Design. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui um comentário que a gente vai te responder. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para sempre receber notificação quando sair um vídeo novo. E tamo junto demais, até o próximo vídeo.